Abril de 2018, Altamira, Pará. O carioca Adriano volta para a cidade onde mora há quase uma década. Na mala, ele traz a saudade da família que deixou no Rio de Janeiro e o desejo de construir a sua própria família um dia. Mas esse sonho terá que ser adiado. Adriano não sabe, mas sua ex-namorada já decidiu que ele não pode mais viver. Confira a entrevista que fiz com a irmã de Adriano, que conta quem era o homem que o mundo perdeu. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desça bem comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a Cristina, que inclusive já é uma pessoa do canal aqui. Eu sempre fico muito feliz que as pessoas assistam ao canal, mas sempre também me dói um pouco quando eu vou conversar com alguém que faz parte, que assiste e que vive a dor da perda através do crime. A Cristina o verbo nunca vai para o passado. A Cristina é irmã do professor Adriano Jorge, de 47 anos, carioca, como ela me falou, flamenguista, mas que morreu lá no Pará. Quem vai me contar toda essa história é a Cristina. Cristina, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, Beto. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre digo assim, eu gostaria de te conhecer por outros motivos, mas que o canal ajude a ter a memória do seu irmão que perdeu a vida em 2018, é isso? Isso, 2018, abril de 2018. Sabe que dia? Foi 22 de abril. Ele ficou uma semana sumido, mas a morte foi dia 22 de abril. A gente vai entrar em todo o crime, mas eu sempre gosto de conhecer a pessoa que partiu, até para a gente entender quem o mundo perdeu, né? Como diz a Glória Pérez muito bem, eles não tiraram apenas a vida do Adriano, eles tiraram a vida de alunos que estudariam com ele, que poderiam ter se tornado mais, tiraram os natais que vocês iam ter, tiraram a possibilidade de, não sei se ele é pai ou não, vamos me contar tudo isso, tiraram um homem que pagava seus impostos, que fazia a economia girar. Então você tira uma pessoa... A morte ela é muito maior do que aquele fim que já é terrível. Então, eu queria conhecer o Adriano. Ele morreu com 47 anos, em 2018. Daqui a pouco, a gente está gravando em 2025, daqui a pouco 10 anos da morte dele. Quem era o seu irmão? Vamos para um dia anterior a isso. Quem era o seu irmão? Por que ele vai para o Pará? Ele sai do Rio de Janeiro para o Pará. Conta a história do seu irmão para mim. Quem é ele? Quem era? Quem é? O Adriano, eu sou a mais velha, éramos quatro, né? O Adriano era 7 anos mais novo do que eu, e ele sempre quis fazer biologia, ele sempre gostou muito de bicho, então ele queria fazer veterinária, enfim, acabou, mas desde muito pequeno mesmo, a gente morava... Que bicho você é da família, né? Que eu sei que daqui a pouco pode passar gatos por aí, eu já vi. São 4 antes gatos, de começar a gravar. Minha mãe foi protetora, então bicho é uma coisa... Faz parte da vida de vocês. Se passar os gatinhos, pode deixar passar, que eles são sempre muito bem-vindos. Passar, né? Então, e eu mato minha saudade do Odete Reutemann. Mas então ele sempre gostou muito de animais, enfim. E como irmão mais novo, a gente sempre protegeu muito, então irmão mais novo, e quarto irmão, no meu terceiro irmão, ele é atípico, né? Ele é especial, é tanta nomenclatura. Então, tinha um lugar diferenciado, né? E o Adriano, desde cedo, ele foi para Rural, no Rio, então ele já começou a sair de casa muito cedo. Como é que ele chega em Altamira? Ele vai fazer biologia, faz o mestrado em São Paulo, faz aqui na Rural, depois faz o mestrado em São Paulo, faz o doutorado nos Estados Unidos. Era um pesquisador bastante respeitado, ele era entomólogo, ele trabalhava com joaninhas, o doutorado dele foi sobre joaninhas, eu brincava muito com ele, eu falei, mas isso é coisa para se fazer um doutorado, né?
E era assim, na minha casa sempre foi aquele lugar que vieram todos os bichos quebrados do universo, né? Minha casa até cobra já teve, porque ele trazia Nossa, tudo que era. E aí fez doutorado nos Estados Unidos, voltou, fez um pós-doc em Recife, então ele ficou fora de casa desde muito cedo, né? E teve o concurso para Altamira, quando a universidade foi inaugurada, e ele fez parte desse grupo de professores que inaugurou a faculdade, isso né? que Porque ano? ele foi para Altamira em 2011. Ele já estava habituado 2011. lá, já era um lugar que ele Ah, já conhecia. estava, já estava, já estava. E foi onde tudo aconteceu. Ele era separado, né? Não tinha filhos, muito bonito, ele era muito bonito, não sei se você chegou a ver, Eu vi umas assim, fotos dele, muito bonito. assim, sempre foi surfista, gostava lá no Pará, ele tinha caiaque, né? Então ele era uma pessoa que gostava muito dessa vida de aventura, eles faziam muito campo dentro da floresta, né? Ia com os alunos, enfim, ele era essa pessoa. Então ele foi parar em Altamira por conta do trabalho, né? Do Ele era um concurso. verdadeiro menino do Rio. Era o menino do Rio, era o menino do Rio, exato. Ele vai para lá, você me parece, você fala do seu irmão de uma maneira muito íntima. Vocês eram uma família próxima? Como que era como na família de vocês? Apesar de ele ter saído de casa muito cedo, ele já pega, por exemplo, quando ele foi para os Estados Unidos, a gente já pega essa era mais de Zoom, não era nem Zoom na época, era Era Skype, Skype, era Skype. Skype, exato. Então a gente mantinha, e era um irmão pequenininho, né? Porque ele tem 7 anos de diferença de mim e 6 anos do Alexandre, que é o abaixo de mim. Então a gente sempre, né, sempre foi um irmão pequeno, aquele que a gente protegia e tal. E a gente apesar de ele ser uma pessoa reservada, ele é uma pessoa bastante reservada, eu sou a mais. Ele A gente conhecia muito a vida dele. Então eu conhecia um lado porque eu também sou professora, então esse lado acadêmico eu conhecia bastante bem, a gente discutia muito, apesar de sermos de áreas diferentes, que eu sou de humanas, né? Mas a gente discutia muito sobre essas coisas, e com o meu outro irmão, ele discutia outro tipo de coisa. Então, a gente conhecia bastante bem. Ele era filhinho da mamãe, tanto que depois que ele... Eu pensei até que a minha mãe não fosse aguentar, né? Mas aguentou. Mas logo depois, ela que sempre foi uma pessoa que teve uma saúde muito boa, ela fez um câncer e tal, e morreu agora no começo desse ano, né? Porque é difícil, né, Beto? É muito difícil. Mamãe enterrar um filho é uma inversão de valores muito Exato, grandes e principalmente pelo crime. Uma coisa é a doença, acidente. Outra exato. coisa é alguém decidir que o seu filho não vai mais viver. Eu não consigo dizer que eu sei qual é a dor de vocês, seria uma bobagem da minha parte, mas me compadeço muito só de imaginar já dói. Imagino viver de fato, né? É, é O muito máximo absoluto. estranho. É muito estranho você perder seu irmão mais novo também, né? Porque, a princípio, era a gente que ia morrer primeiro, ele ia ser o Sim. último, né? E, inclusive, mexe um pouco na dinâmica familiar, porque, assim, ele seria a pessoa para cuidar do Dudu, né? Porque o Dudu, ele precisa de O seu cuidado. irmão, eu também às vezes eu perco a O nomenclatura, o especial. especial, tá? Eu acho que agora se fala atípico, eu tenho a Ah, impressão tá. que é Tá. atípico. Então, inclusive, o Dudu era dependente dele, ele ajudava muito, né? Então, essa coisa muda, né? Essa lógica toda muda, né? Tudo muito, muito rápido e tudo muito, muito sem explicação, sabe? Quer dizer, sem explicação. E você vai me explicar tudo agora. Ele vai para Altamira, que é uma cidade que está no mapa do crime, né? Com os emasculados de Altamira e tudo mais assim. Como Exato. ele se adaptou ao local? Porque é um lugar diferente. Um menino do Rio indo para o Pará tem toda uma mudança, mesmo sendo lugares onde a natureza grita forte, é diferente. Como é que ele foi? Ele gostava? Ele tinha amigos? Ele tinha uma vida lá? O que ele falava dessa Tá, mudança de vida dele? tá. Vou te contar o episódio que eu acho que tem bastante a ver com o que aconteceu com ele, de uma certa forma, porque ele vai para Altamira. Ele era novo, né? Ele era novo, ele tinha 40 anos, ou 39, eu acho, quando ele foi para lá. E, assim, um acadêmico talvez tinha uma arrogância um pouco acadêmica e uma ingenuidade.
Então, houve um episódio que teve na universidade que parece que uma pessoa estava fazendo campanha eleitoral por e-mail, pelo e-mail institucional, e ele, recém-chegado, teve a péssima ideia de dizer para a pessoa: olha, aqui não é lugar para fazer campanha. Ele estava certo, ele não estava Estava errado. certíssimo, estava certíssimo. Estava certíssimo, mas aí a pessoa ganhou e ele ficou muito sacrificado nesse sentido, porque, né, segundo ele, aí eu tenho que dizer sempre segundo ele começou a sofrer umas ações meio persecutórias ali dentro da universidade. Enfim, nesse sentido, então ele começou, teve uma questão aí de ele ficar muito afastado dessa parte acadêmica, assim, de ser pouco valorizado na cabeça dele, tá? Enfim, e aí ele era muito, 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 não sei uma palavra melhor, mulherengo mesmo. Ele gostava muito de Não, namorar, e pai, ele era solteiro, livre, solteiro, bonito, com bonitão, faz dinheiro, o que né? quiser. Não, não, Exato, não obrigando ninguém a fazer nada e nem machucando demais o coração das pessoas. Tá tudo certo, faz tudo parte. certo, né? Mas assim, ele não gostava da cidade em si, mas ele não estava dentro daquele circuito do crime, né? Porque o crime em Altamira é muito por grilagem, coisas de terra, né? Acontece muito nesse sentido. E ele não circulava ali. Mas aí, por conta, eu acho, de se sentir muito sozinho, eu acho que ele se sentia muito solitário. Eu falei para você, ele tinha bastante amigos, bastante, inclusive depois que ele faleceu, a gente viu a quantidade de amigos que ele tinha e tal. Mas eu acho que ele sempre quis ter uma família, ele sempre quis ter filho. Nenhum de nós tem filho, ele é o único que sempre quis ter filhos, né? E ele se casou com uma menina, sei lá, uns 10, 12 anos antes, mas eles se separaram, ela também é bióloga, eles se separaram e ele foi para lá. E ele conheceu uma menina bem nova, bem mais nova que ele, e eles começaram a ter um relacionamento. Então, É assim, uma menina de 19 anos. 19 anos, era À Andrea o nome época. dela. É. Ah, isso, Eu Andrea o tenho nome aqui. dela. É André ou André? É André. Andrea, André Rufino. Tá. isso. Enfim, e antes, e assim, a gente só sabe, Beto, de detalhes, porque assim, por sorte, porque apesar de a gente ser uma família unida, a gente se conhecia muito bem, detalhes, né? Quando você está longe, a gente acaba não sabendo. Sim. Mas Mesmo antes perto. dele, Nem tudo você né? sabe. Exato. Mas ele teve no Rio uma semana antes do acontecido, né? Então ele tinha ficado, não, um pouquinho antes, ele ficou lá na casa da minha mãe, estava todo mundo lá, 2 semanas, né? Então a gente ficou sabendo que quando a universidade abre, isso é uma coisa muito comum. Eles ficam devendo coisas e não paga isso, não paga aquilo. Então eles entraram com uma ação coletiva, né, para receber esses direitos, ganharam. E ele recebeu, eu vi que nos papéis aqui está 85 mil, mas na minha cabeça está 97, mas enfim, foi alguma coisa dessa monta, e ele recebeu. Uma cidade pequena, né, as coisas são muito mais fáceis de você saber, né, porque eu acho muito pouco provável, ele era muito desconfiado, que ele tivesse dito para essa menina que ele tinha recebido esses valores, mas aí a gente não vai saber, né. E assim, tanto que quando ele, não sei se está confuso Não, a não, minha, tô entendendo. Ele estava tá, ele estava em Altamira como professor. Ele isso. estava tem até um primeiro problema de alguém fazendo campanha política, usando o e-mail da universidade. Ele pede para parar, com toda a razão. E depois ele vai ter uns certos dissabores. E ele também, no Exato. meio disso tudo, ele conhece essa Andrea, uma menina de 19 anos. Ele conhece como ela, só para entender. Ela era aluna? Ele chegou a Não, conversar com você sobre ela? Não. ela não, ele conversou muito com meu outro irmão sobre ela, porque ele sabia que se ele viesse me contar certas coisas, eu ia botar ele para correr, né? Porque eu era a irmã mais velha. Mas ele falou para o eles se conheceram por intermédio de amigos, se eu não estou Ali pela equivocada. cidade mesmo. Exato, é uma cidade pequena, né? E ele tinha uma marca muito interessante. Ele tinha uma casa alugada e um carro. Mas isso em Altamira já era uma coisa, Luxo. assim, um luxo. Exato.
Então, ele era uma pessoa, né, que tinha um carro, uma pessoa procurada. Ele tinha uma Mitsubishi, eu acho, uma caminhonete. E no meio E disso tudo, eles entram com processo contra a universidade por falta de pagamento e ele isso, recebe uns 90 mil reais. isso. Eles E é um todos dinheiro recebem. bastante forte, num lugar como você está me descrevendo, eu não conheço, mas num lugar como você está me descrevendo, que um carro e uma casa alugada já é luxo, 97 mil reais, 90 mil reais, é É muito. altíssimo luxo, numa Exato. conta corrente. Exato. Eu imagino que ele não tenha recebido em espécie. Exato, numa conta corrente. Numa conta Mas corrente, todo exato. mundo sabe que ele tem 90 mil reais na conta. Exato. E a gente sabia porque quando ele recebeu, ele estava aqui. Então ele falou: Ih, meu dinheiro saiu. E tanto que quando ele desaparece, eu já te conto como é que a gente soube, quando ele desaparece, eu falo para o meu irmão, falei, é por causa do dinheiro. Eu tinha certeza que era por causa do dinheiro, porque foi muito, muito junto, né? Você nunca foi para lá? Você nunca foi visitar Não, seu irmão em nunca fui para Altamira lá. nesses anos que ele Nunca ficou? fui. Ele vinha mais, ele vinha bastante. Ele sempre que tirava férias, ele ia para Natal, onde tinha a melhor amiga, uma parte ele passava lá e uma parte ele passava aqui. Né? E a gente tem férias 2 vezes por ano, então 2 vezes por ano, pelo menos, ele estava aqui, Tá. né? Aqui no E Rio. aí ele tinha ido para o Rio umas semanas de tudo. Ele fala da Andréia, como que ele fala da Andréia pro seu irmão? Pois é, Com então, paixão, sem paixão? não, ele chegou a falar, ela tinha um filho, né? Ela tinha um filho, ele gostava muito do filho dela. É aquilo que eu te falei, ele sempre quis ter, né, uma família. E nessa semana eles já tinham se separado. Mas ele tinha falado para o meu irmão: Ah, mas ela tem um filho. Eu cheguei a pensar em adotar esse menino. E aí o meu irmão falou: Cara, essa menina é chave de cadeia, porque ele contou que ela tinha um tempo antes falado em matar o pai do filho. Nossa Senhora. Pois é, ela inclusive tem, mas é porque ela quando fez era menor, né? Tem aí parece que uma acusação de ela ter participado da morte do pai do filho, de fato, né? Ah, o Mas pai menor do de filho idade. dela morreu mesmo? Morreu, morreu. E ela, Pois é. ele estava há quanto tempo com essa moça? Ele não estava com ela, mas eles tiveram um relacionamento que eu imagino que tenha sido de um ano entre vai e volta, alguma Ele coisa conhece ela assim. com 18 anos. Com 18 anos, Bem exato. Mas já novinho. mãe de um filho, não era uma Tá. menininha, né? Não Sim. era Não, uma menininha. pelo que você está me contando, então. Pois é, exato. E aí, quando ele conta essa história para o meu irmão, porque para mim ele não contou, porque ele não era besta, o meu irmão falou: Cara, sai disso, é chave. Aí ele ainda fala essa frase, eu nunca vou me esquecer. Ele falou para o meu irmão assim: quem sabe de um relacionamento que é todo errado, começou todo errado, sai uma coisa boa. Eu adoto esse menino. Enfim, saiu daqui com essas falas, né? Então, assim, ele tinha carinho por ela. Não era uma paixão, não era, mas ele tinha carinho por ela. Ele tinha carinho. Mas não tinha medo. Não, não tinha Apesar medo. de ele ter passeado pela história de matar o marido, o pai do filho, ele não tinha Não, medo não dela. tinha medo, não tinha medo, não tinha medo. Eu não sei nem se ele acreditou, sabe? A gente ficou sabendo depois Tá. que ele tinha falecido, né? E então, Ele bom, aí volta para Altamira. ele volta para Altamira. Um dia, uma quinta-feira, agora eu não vou saber, quinta-feira deve ter sido dia Ah, 20. tá. Não, mais, não vou saber de cabeça. Na quinta-feira eu estava saindo de casa para uma banca que eu tinha na UERJ, e cedo, era bastante cedo. O meu irmão, esse que é especial, ele é muito ligado em redes sociais, ele manja muito bem dessas coisas. Ele desce e fala assim: Olha, recebi uma mensagem no Facebook que o Adriano desapareceu. Aí eu dei, eu sou extremamente reativa, eu dei, mas pô, que saco, eu estou saindo para trabalhar, vem me dar essa notícia e tal, achando que era alguma bobagem, né? E aí eu vou no meu Facebook e tinha uma mensagem, porque as pessoas entraram no Facebook, porque apesar da gente ser próximo, a gente nunca acha que essas coisas vão acontecer, a gente não tinha contato de ninguém lá em Altamira, me dei conta disso depois, sabe, que ele faleceu, a gente não tinha contato dos amigos, das pessoas, a gente não tinha. Então as pessoas também não tinham como entrar em contato com a gente, foram para as redes sociais e encontraram, né, o sobrenome é o Ainda bem que sobrenome. já tinha o Facebook à época. Exato, já tinha Facebook. 2018 já tinha Facebook, Instagram, tudo. Já tinha Facebook. Então, pelo Facebook, eles entraram em contato comigo, aí me passaram um telefone, eu liguei e falei com uma moça que. Não, falei com um rapaz que trabalhava com uma moça que era vizinha dele, amiga dele. Ela é advogada, inclusive foi advogada, a gente contratou, mas aí é outro capítulo.
Bom, enfim. E aí eles disseram, olha, ele sumiu desde segunda-feira. E tinham coisas muito evidentes que ele não tinha saído por vontade, porque ele tinha dois gatos também. Ele tinha o Bernardo e a Bianca, que estão com a gente hoje, né? Que a gente trouxe. E ele não deixaria os gatos sem avisar a vizinha que ela precisava da comida, né? Então, quando a vizinha vê que ele não está e que ele não avisou, ela já falou: aconteceu alguma coisa, né? E eles foram na delegacia logo em seguida para registrar o Desaparecimento. desaparecimento. A E casa a gente, tinha sinal de arrombamento, alguma coisa assim? Nada. nada, nada, não tinha nenhum sinal de arrombamento no primeiro momento. Aí, os gatos lá sozinhos, deram comida e tal. Então, assim, deixar os gatos sozinhos ele não ia deixar. Então, quando me falam isso, eu falei: alguma coisa séria aconteceu, né? Já E com aí, boletim de ocorrência feito de já o desaparecimento. boletim de ocorrência feito. A Isso. polícia já entrou ela realmente aceitou o boletim, não ficou naquele papo de 24 Não, não horas, ficou, de não 48 horas. ficou. Fizeram, Não, tá. não, porque eu acho que até já tinha, porque quando ele sumiu, a última vez que elas o viram foi no sábado, né? Só que aí, bom, domingo é um dia mais Sim, complicado, você tal, fica em casa dormindo. você fica em casa. Exato. Na segunda-feira, eu não sei, agora eu não me lembro se a faxineira foi e viu que não tinha ninguém, agora esse detalhe eu não me lembro. Tá. Mas aí elas viram, já tinha talvez as 48 horas também. Aí ele foi, bom, fizeram. Nisso a gente começa a entrar em contato com pessoas de lá. Eu falei com meu irmão: você vai para lá. E Altamira é difícil, você ir do Rio para Altamira, ele só podia ir no dia seguinte, né? Porque já não tinha mais como chegar no mesmo dia. E eu falei: eu fico aqui com a minha mãe, né? Porque ainda até isso, você gerenciar uma mãe de mais de 80 anos numa situação dessa, né? Sua mãe, como que foi pra ela saber que o filho dela estava desaparecido? Eu primeiro disse para ela que ele tinha sofrido um acidente. Eu não tive coragem de dizer o que aconteceu. E eu falei: olha, ele sofreu um acidente e não está bem. Para ela ir se acostumando. Eu me lembro que a primeira coisa que ela, assim, ela ficou, depois ela parou e voltou e olhou para mim: ele não foi responsável por matar ninguém, não, né? Nossa. Eu falei: não, mãe, não foi. Porque assim, né? E uma coisa que me. Responsável, mamãe responsável. Pois é, e você sabe que eu tenho eu tinha uma orientanda na época que falou para mim: Cristina, que bom, que é uma coisa estranha, mas que é muito interessante. Que bom que o seu irmão foi a vítima, não foi o algoz, porque você está muito pior se ele tivesse sido o algoz e não a vítima. E é verdade, né? Sim. Tem um lado assim que é verdade. Bom, enfim, aí eu falei isso para minha mãe, fiquei ali enrolando com aquela coisa, já tinha ligado para o cardiologista para ver se dava remédio, enfim, estava tudo mais ou menos organizado. Meu outro irmão vai para lá. Isso foi muito rápido, foi muita coisa que aconteceu em muito pouco tempo, porque isso foi na quinta-feira, o Alexandre foi para lá sexta de manhã. Eu já tinha acionado uma colega cujo irmão é delegado da Polícia Federal em Brasília, para ele tentar alguma informação. E aí ela me liga e fala assim: Cristina, seu irmão estava metido com drogas? Ela é muito íntima, uma pessoa com quem eu tenho muita intimidade. Eu falei: não, ele sempre foi, ele sempre fumou desde garoto, imagina, foi para rural, enfim, ali ele sempre fumou, mas ele nunca passou disso. Ela falou: não, porque às vezes. Aí eu perguntei: por que você está me perguntando isso? Aí ela me disse que eles tinham pegado essa menina, a Andrea, que até então a gente não sabia quem era, e que ela disse que ele estava desaparecido porque ele tinha ficado devendo dinheiro de drogas para um traficante e que o traficante o tinha sequestrado. Aí eu falei: cara, não é. Primeiro porque assim, meu irmão fumava maconha, tinha um bom salário, então ele não ficaria devendo dinheiro para Sim, traficantes, não tem porquê. que não faz sentido. E aí um colega da Polícia Federal de lá ligou para mim por causa desse rapaz e falou: olha, eu acho que não faz sentido, ele me fez umas perguntas, ele vai aparecer. Aí no dia seguinte, já de manhã, ele me desconversou, ele falou: olha, eu não vou poder me meter mais. Aí eu entendi que eles já tinham sabido que meu irmão estava morto. Porque quando o Alexandre chega na Altamira, ele me liga e fala: ó, eu já sabia que, assim, já tinha entendido, e ele falou: olha, acharam um corpo. E aí acharam um corpo num estado deplorável, porque assim, ela chega para o meu irmão estava lá, por isso o carro, né, que eu falei lá do carro. Ela fala: olha, eu tenho que buscar uma chave, não sei onde, você pode me dar uma carona?
Agora o Adriano falou, tá, levou ela para carona, para tal lugar. No meio do caminho, eles são interceptados por dois homens forjando um assalto e levam o Adriano para algum lugar, né? E aí começam a pedir senha, senha do E banco, ela essas junto? coisas. Não, ela estava junto com o Adriano como se fosse vítima também. Sim, mas ela estava Né? ali no carro. Na Ela verdade, é o estava que no ela carro. conta. Tá. Ela é esse, tanto que ela conta. Só que ele ficou. Isso é uma coisa que me dói muito, porque tem um momento que parece que ele viu ela entregando a corda para um dos rapazes. Aí ele viu que ela tinha participado, né? Deve ter se sentido muito. Deve ter sido muito duro, né? E eles fazem, sequestram. Esqueci de dizer que tinha uma outra menina que tinha sido aluna dele, que hoje em dia namorava essa, que o nome dela é Denise, Que é a se eu não Denise, eu estou estava vendo equivocada. aqui. É Isso. Denise. A Denise eu nunca tinha ouvido falar. Ela diz que o Adriano perseguia ela, tal, mas ela foi reprovada por 4 ou 5 professores. Então não era uma perseguição do Adriano, né? Porque eu fui procurar essas coisas. Bom, então elas duas estavam juntas Mas nisso. a Denise não estava nesse momento. Não, no carro não, mas Tá, depois ela foi quem conseguiu a arma, ela tem uma ingerência bastante grande, tá. tanto que eu nunca consegui entender quem era a principal, né? Tem um nome que agora não me vem. Quem O era quê? A mentora? não sei nem se a mentora, se foi a Andrea, quem influenciou quem, sabe? Eu nunca consegui entender muito bem. Qual era a relação da Andrea com a Denise? Elas estavam namorando, As duas namoravam. as duas namoravam. E a Andrea ainda saiu. O teu irmão não conhecia a Denise. Ele deu aula para ela e Ah, reprovou a sim, Denise, como né? professor. Mas eu Como digo, professor. mas ele não tinha uma Não tinha um intimidade, não, relacionamento não era um nenhum de trisal. amizade. Não, 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 não. Não, porque ele teria dito isso para o meu outro irmão. Não era, não. Tá. E, enfim, aí fizeram isso, mas assim, com requintes de crueldade, né? Porque, assim, e de muita ignorância. Porque como é que ela. O que ela faz? Eles pegam as senhas, pegam tudo e depois cortam os dedos dele, eu acho que não sei se antes ou depois de morto, para que eles entendiam que eles iam continuar tirando, porque tem limite, né, de saque Por causa da digital? da digital. É, da digital. São Mas com ele coisas vivo ainda? Não sabemos. não sabemos, Ele não né? sabe que a digital tem que estar quente, senão não. Pois é. Não assistem Dexter, né? Não assistem nada que a gente assiste, né? Meu Deus do céu. Não, e pior, Beto, o que ela faz? Ela começa a fazer, porque ela não podia passar os 97 mil, né? Então ela começa a fazer pequenos depósitos na conta da mãe. Então foi muito fácil identificar quem tinha assassinado, né? Porque as contas estavam na mãe, o dinheiro tinha ido para a conta da mãe dela. Sim. A própria mãe dela, quando vê isso, o Adriano era uma pessoa muito querida, assim, ele era muito delicado, ele era aquele menino que as sogras adoravam. Ele brigava com as namoradas, mas ficava com as sogras, sabe? A mãe, quando viu que tinha dinheiro da conta, isso está no processo. Quando ela viu que tinha entrado dinheiro da conta, ela começou a perguntar para a filha o que ela tinha feito. E aí o Adriano, não o Adriano, ele já estava morto, imagino, começou a mandar, não, eu estou mandando dinheiro para ela porque ela me emprestou, eu estava sem cartão, ela me Eles emprestou, ficaram agora usando o celular do Adriano, é isso? Para mandar isso, mensagem? para mandar mensagem. Inclusive uma para mim também, antes de eu saber que ele sumiu, eu perguntei uma coisa para ele e ele me deu uma resposta meio enviesada, mas que também podia ser, estou com pressa, depois eu falo com você e tal, e já não era ele, né? Depois a gente vendo, a gente conhece, né, como A as forma de pessoas escrever, falam, tudo. exato, a forma de escrever. Bom, porque elas sabiam, voltando um pouco, elas souberam que ele recebeu dinheiro, resolveram pegar o dinheiro, acho que tinha aí também a outra menina, a aluna, não gostava dele, então tinha algum tipo de vingança aí, e contratam 2 rapazes matadores, eu não sei se Que é o Wellington Rios Damasceno e o Dorivan Santos, é isso? e eles foram mortos assim, um logo na mesma semana e o outro depois foram mortos pela polícia, assim, rapidamente, né? Porque reagiram
Aí quando a polícia chegou e Eles foram, reagiram à ordem de prisão e foram mortos. e foram mortos. Em Já se- lugares, em momentos diferentes. Mas a história é que elas pagaram R$ 1.500, né? Para Esses esses. dois estavam juntos. São esses dois Esses que foram os que abordam. forjaram o assalto. Esses dois foram os que forjaram o assalto. Elas arrumaram um revólver alugado, né? E quem faz isso é a Levaram. Denise. É isso que foi A provado. Denise. Isso. Então, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Quando se você recebe um aviso de que ele tinha sido desaparecido, estava desaparecido, a polícia já estava em investigação. O que a polícia já tinha conseguido desenhar? Qual a última vez que ele tinha aparecido? Segundo a vizinha, no sábado, eles chegaram até o carro. Como é que eles vão desenrolando? Não sei se você sabe esses detalhes da investigação. Sei. Uma ex-namorada do Adriano, logo que ela falou comigo no dia, ela falou: a fulana está metida nisso. É uma cidade muito Andréia. pequena. A A Andrea. Andrea. Ela está metida nisso. Ela falou isso várias vezes, inclusive tinha vídeo dela gritando para a polícia que a fulana tinha feito alguma coisa. E eles chegaram pelo dinheiro, né? Pelos depósitos que ela tinha feito. O carro eles encontraram depois. Quando Então, eles pegam, viram que o dinheiro dele estava tendo valores sendo estava levados exato, para a conta da mãe a mãe da dela. Andrea. Aí falam, vem aqui e me explica isso daqui. Exato, porque ela, claro, ela tinha sido também chamada porque era uma das pessoas que se relacionava com o Adriano, e todo mundo conhecia e sabia, né? Tá. E aí chegaram, e aí ela vem com essa história de que ele estava devendo dinheiro para traficante, né? Que ele devia ter sido sequestrado, e a polícia chega a investigar nesse sentido, mas depois vê que Mas ele mandando dinheiro para a conta da mãe dela, ela conta de cara que ela tinha sido sequestrada com ele? E por conta. que Ela para a já conta tinha da feito. mãe? Mas olha só, uma pessoa que não entende que ela vai ser rastreada por esse depósito é uma pessoa que conhece muito pouco da vida, né? Da vida como ela Sim. funciona, Cortar o né? dedo da pessoa para levar. Exato, né? Exato. Foram coisas assim absurdas, foram coisas absurdas. Assim, é gente mesmo que não conhece. Inclusive, ela fez agora, estou me lembrando, uma outra coisa que chamou a atenção da polícia, e foi tudo muito rápido desde. Ela começou a colocar nas redes sociais que ela ia comprar um terreno, que ela estava procurando um terreno para comprar. Ela não tinha fonte de renda, né? Então, ela mesmo foi se entregando, Sim. né? Ela mesmo foi se entregando. Só uma coisa, o dedo eles chegaram a levar numa caixa eletrônica e colocaram? Não sei te dizer, mas que eles cortaram para fazer isso, eles cortaram. Ela tem vídeos dela, porque o que eles fizeram? Eles enterraram, nunca ninguém ia encontrar, porque ali é muita mata, né? Mas eles jogaram só da cáustica nele todo, que era no Nossa, peito, estava no todo rosto, organizado, então. tudo organizado, exato. Mal organizado, mas organizado. Ela tem os vídeos dela comprando, tem as notas fiscais dela comprando só da cáustica para jogar. Quer dizer, assim, é uma coisa assim, não tem dúvida, né? E como que E acham o corpo dele? ela disse onde estava. Quando Depois ela que é presa, ela ela é entrega. presa, tal. E quando meu irmão foi lá, o delegado falou para ele, olha, porque assim, o Adriano era um homem de 47 anos, não era um menino bobo, não era um menino do Rio, afinal de contas, né? Aqui não tem gente boba, né? É o que eu falo, olha, eu posso ser bobo em muita coisa, agora essa coisa, São Paulo te obriga, Rio de Janeiro te obriga a Né? ficar um pouco ligado nessas... A ficar ligado, a pessoa que morou fora em vários lugares e tal. Mas um dos delegados falou para o Alexandre, né? Que é esse meu outro irmão, falou: olha, Alexandre, seu irmão não tinha como, porque a gente está aqui, a gente sabe que foi ela, a gente olha para ela, ela parece um anjo. Ela parece um anjo. É psicopata, né? Na minha literatura, assim, ela é uma psicopata que faz sem remorso, né? Ela não tem afeto, ela não tem. Já tinha matado um que se saiba. Depois se descobriu aí pelos telefones que ela tinha uma ligação com uma facção criminosa lá, mas esse crime absolutamente nada teve a ver com a facção, pelo que eu entendo. Assim, Foi o exercício dela. é, A mentoria, pelo que eu já tive tanto conversar com Rosângela, com o Guido, todo mundo, a mentoria tem que ser da pessoa que mais vai se dar bem. A grande ideia tem que vir de quem vai se dar bem. No caso é ela. Né? Ela com certeza. o dinheiro estava para a conta da mãe dela. Então é ela que estava se dando bem. Eu
não sei se estava indo para a conta da mãe dela, porque a outra não tinha uma conta, eu também não vou saber te dizer. Mas, enfim, aí ele morre, aí descobrem o corpo, porque ela diz onde está o corpo, diz que tinha, quem eram os outros dois. Com a Denise, eu não sei te dizer se ela. Não, acho que ela sim, ela disse que tinha sido a Denise, só que a Denise, a Andrea já foi julgada, ela recebeu 21 anos de prisão. Em 2021, né? Foi o julgamento. Isso, foi condenada a 21 anos. Agora, a outra, ela tinha sido. E ela esperou até 2021 presa. Ela ficou presa o tempo inteiro. A Denise não. A Denise foi presa, mas depois um juiz libertou porque disse que ela tinha direito de frequentar a universidade. Em Meu irmão não. 2020. Meu irmão não, mas ela tinha direito de frequentar a universidade. E ela está solta até onde eu sei. Ainda não foi o júri dela? O júri Ainda não. não. Ela não foi colocada como homicídio, né? Ela não foi colocada como homicídio. Eu acho que ela não foi colocada como homicídio. Tem muito tempo, tem umas coisas que eu não me lembro, Beto. Mas, assim. Fala. Deixa eu só perguntar uma coisa. A Andrea é a primeira a ser presa. É a primeira a ser presa. Ela é a primeira que literalmente a casa cai. Isso. Ela entrega onde está o corpo do seu irmão. Você me falou que ele teria visto a Andrea dando a corda para os dois. Quem que conta isso? Ela? Ela conta. Ela conta. Nossa. Com ele vivo, né? Então ele viu. Essa para mim é a parte que dói mais. Assim. É aquilo que eu falo do prazer dos maus. Não adianta só ela exercer tudo isso. Tem que ter algum desconforto de ela com seu irmão. Aquela famosa cena mal feita de novela, que antes de te matar eu revelo por que eu estou te matando. As pessoas têm essa mania cruel. Isso não é uma cena mal feita de novela, isso é real. Então eu imagino que possa ter sido feito ali, né? Para ela mostrar a corda, sou eu, não estou dizendo que ela fez, mas é uma possibilidade de pensamento. Não ia ter graça se ele não soubesse que ela estava no meio, né? Não ia ter graça. A minha leitura é essa. Né? Ela tinha que dizer assim, o idiota, fui eu. Né? E ele, assim, eu estou falando que ele foi... Mas eles bateram muito nele, ele estava todo lanhado. Conhecendo meu irmão, ele ia dar a senha muito rapidamente. Era uma pessoa extremamente pragmática. Ele ia dizer assim, leva, pode levar, faz, e acontece. Não, acho que não tinha necessidade de terem feito tudo isso, sabe? Foi o prazer. Exato. Exato. Como realizar o prazer sem o prazer, não tem como. Ele foi torturado, então, seu irmão? Foi torturado. E eu não vejo motivo para os rapazes, porque assim, Beto, eu vou te ser muito sincera, quando eu não tenho nenhum problema, eu não tenho religião, eu não tenho nada, mas acredito em alguma coisa. Assim, eu não consegui ter raiva desses dois rapazes, assim, porque eles não tinham nenhum envolvimento com meu irmão. Eles eram matadores de aluguel, eles foram pagos para fazer aquilo. Então, eu acho que a tortura, no meu entendimento, ela foi encomendada, porque eles não tinham nenhum motivo de torturar uma pessoa, porque eles estavam sendo pagos para matar, né? No meu entendimento, isso não faz muito sentido. Né? E a Andrea que entrega a Denise? Eles viram pelas mensagens no celular dela. Tá. E a participação da Denise, até agora não julgada, fica aqui o convite para todos os advogados de defesa quiserem falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail, que a gente entrevista todo mundo. Mas a Denise confessa? Você sabe que eu não sei te dizer. Mas assim, não tinha muito o que fazer, né? Porque estava tudo ali registrado. Está tudo organizado, as provas. Mas a Denise, ela participaria como? Na ocultação? Ela participou na organização, em encontrar as pessoas, em trazer o revólver, a arma. Exato. A ocultação, ela participou do momento da ocultação ou ela disse como fazer? Eu acho que ela participou, as duas participaram. As duas participaram. A Denise não está no momento da morte, por isso que ela não está com homicídio. Mas depois eles se juntam, né? Nesse lugar que ele foi preso, ela estava. Ela estava. Né? E assim, e aí... Tem uma outra questão que ficou muito difícil para a gente, porque assim, Altamira é muito longe, né? Altamira é muito longe, Altamira é muito caro. Então, assim, a gente não tem como ir. O Alexandre foi 3 vezes, mas chega uma hora que não dá mais para ir, né?
E assim, a pessoa que foi o advogado a advogada que a gente contratou para ser assistente da promoção, do promotor De acusação. de acusação, ela não deu. A gente ficou sabendo tudo o que aconteceu pela imprensa. A gente nunca foi avisado do julgamento, do que estava acontecendo. Sempre os contatos foram feitos pela imprensa, porque foi um crime lá que muito importante, porque um professor numa cidade pequena, um professor vindo de fora, é uma pessoa importante, né? Então, isso foi muito. E é um crime que foge um pouco da lógica dos crimes dali, né? Então, isso foi muito badalado, muito. Então, a gente deu várias entrevistas, tal. A véspera do julgamento da André, a gente ficou sabendo pela imprensa. A gente nunca foi contatado pelo promotor ou pelo advogado, por ninguém, por ninguém. Isso, e a ideia é que parece que assim, eles não estão nem aí, mas assim, a gente não recebe informações, sabe? Eu não sei a que ponto está o caso da Andrea, não sei, não sei. Da Andrea não, perdão, da Da Denise. Denise. A Andrea foi condenada a 21 anos. A Andrea foi há 21 anos. A Andrea, se você via, assim, ela virou outra pessoa, né, nesse tempo presa, assim. Ela era uma menina bonitinha, muito bonitinha, não sei se você viu as fotos, uma carinha de criança, muito bonitinha. Ela virou uma pessoa, outra pessoa, assim. Porque também é o que se espera, né? A cadeia, ela enfeia, não tem como, né? Não tem É, jeito. é. Quando vocês não chegaram a participar do júri, você nunca viu ela pessoalmente, Nunca vi. ela nunca quis conversar com você nada. Nunca soube de nada. Eu até tinha vontade de conversar com ela, mas meus amigos disseram: ela é metida com um grupo de. Aí eu acabei deixando O para que lá. que você queria falar com ela? Por quê, né? Por quê? Porque, assim, um cara que estava planejando, ou pelo menos já tinha planejado, cuidar do filho dela, cuidar dela, né? Enfim, assim. Vou dizer, mas o seu irmão. Meu irmão, ele tinha, claro, já defeito como todo mundo, né? Ele tinha uma arrogância, assim, tanto que ele dizia, eu sou de letras, né? E ele dizia, sou doutor, assim como ele era. E ele dizia assim para mim, não, você sabe que o verdadeiro cientista da família sou eu, né? Porque... Então, assim, tinha essa coisa, mas era uma boa pessoa, sabe? Não, e se não fosse uma boa pessoa, ninguém tem que sair matando. Você não pode matar ninguém. Mesmo que não fosse uma boa Não, pessoa, né? não tem, você não Exato. pode matar. Mesmo que não Matar fosse. não é legítimo e não é liberado. Exato, não é Você tem que liberado, entender. Não. né? Pois é, mas então foi isso, assim. Eu queria ver, mas você sabe que eu, como professora, a outra me incomoda muito mais, a Denise, que eu falo, cara, Porque ela tá solta. porque Ela ela foi solta passou. em 2020, em plena pandemia. Achei até estranho. Ela foi solta, se eu não me engano, em dezembro de 2020. É, Em da plena Universidade pandemia, do Rio que de na época Janeiro para também eles estavam funcionar. soltando também. E ela É, ainda, você não tem nenhuma previsibilidade, nenhuma previsão não, não. de tribunal. Os dois morreram, os Os dois matadores. morreram, assim, acho que até 2 semanas depois os dois já tinham morrido. Porque foi, a polícia começou a procurar, né? E aí eles morreram. A polícia foi. Eu achei a polícia bastante diligente nesse caso. Eles resolveram bastante rápido, Não, sabe? foram rápidos. E se Foram pegar todo mundo, é muita gente envolvida num crime. Eles pegaram todo mundo, tinham umas outras, eles chegaram a ter uma linha de investigação que investigou uma moça, mas eu não vou saber, não vou me lembrar, que tava na Bahia, que tinha ajudado, mas depois viram que não tinha nada a ver. Não, a Mas boa eles foram investigação bastante é inteligentes. essa. Boa investigação, você não sai do autor para o crime, você sai do crime para o autor. Né? É diferente. Você não determina quem é que tem que ter matado e você vai organizando tudo para botar aquela pessoa, a digital daquela pessoa. O que eles fizeram foi a investigação correta. Olhar todos os Isso. pontos e achando a intersecção com o assassino, ou os assassinos, né? Todos eles. Ah, como foi trazer as coisas dele de volta? Como é que foi desmontar a vida dele em Altamira? Essa parte ficou com o Trazer os Alexandre, né? gatos. Não, os gatos vieram junto com quando meu irmão foi pela primeira vez, né? Foi quando ele não reconheceu o corpo. Quem reconheceu o corpo, inclusive, foi essa pessoa da universidade que tinha feito campanha. Chorava Nossa, que muito, louco.
Muito louco, né? A gente, assim, foi uma comoção muito grande na universidade, muito grande, muito. Os alunos gostavam muito dele, contrariando o que está lá no depoimento delas, de que ele era um professor arrogante, não sei o quê. Alexandre vai para lá, os gatos vieram junto, né? Chegaram, eles fizeram lá na universidade, vacinaram, deram todos as declarações que precisava, todo mundo colaborou nesse sentido. E o Alexandre depois foi a segunda vez para desmontar a casa. Aí foi aquilo, né? Vender umas coisas, trazer outras. Tem coisas que a gente não mexeu até hoje. Tem coisas que a Imagina. gente. Agora mesmo eu peguei umas coisas na casa dela, tem um mês que eu estava jogando umas coisas fora dele, a parte toda de. A parte acadêmica ficou tudo comigo, para ver se tem alguma coisa que importa. O enterro dele foi de caixão fechado, né? Ih, não tem Ele como. não pôde, ele não pôde ser cremado, porque o Ah, juiz porque não deixou. não, é É homicídio. prova, né? Ele é a grande prova é o corpo. É. E aí ele falou, ó, não pode ser cremado, porque quando a pessoa é cremada, os advogados às vezes pedem a exumação, justamente porque sabem que foi cremado, não sei o quê. Para Então ele. contestar a causa-morte, para. Exato, exato. Então, que era uma coisa que ele queria muito, né? Ele queria muito ser cremado. Imagina, biólogo, ateu, todo ateu, graças a Deus, ele não queria ser enterrado. Ateu, graças a Deus, é muito É, bom. ele era ateu, É uma graças a frase, Deus. é uma boa frase. Ah, mas cremar vocês podem depois do julgamento Exato. vocês Mas podem, ainda vai não cremar os pode. ossos, né? Pois é. Mas, e assim, foi isso, né? Uma mãe que ficou sem o filho, eu que fiquei agora com o meu outro irmão trabalha com evento, então não é uma coisa certa, né? Quando o Adriano, quando o Adriano passa no concurso, eu falei, caramba, que bom, né? Somos dois concursados, então assim, porque a minha mãe, tipo, a pensão muito pequena, tal, o Alexandre tem esse tipo de trabalho que não é um trabalho muito rentável Certo. e nem estável, nem certo, exato. Então, quando ele passa no concurso, eu falei, cara, fica mais estabilizada a coisa, sempre pensando no Dudu, né? Porque, assim, eu morrendo, né, ele fica com pensão, ele fica cuidado, assim, eu morrendo, porque sou a mais velha, a princípio ia ser a primeira a morrer, o Adriano ia ser quem ia cuidar do Dudu. Então, ele ia ter meios de cuidar do Dudu, né? E tudo cai por água abaixo, né? Assim, os planos, né, a A vida. obviedade da coisa, ela cai por água abaixo, né? A gente não planeja nada, né? A gente não planeja nada. Não, E total. foi isso, Ah, é difícil. é. E uma coisa que não passa, né? Assim, porque, claro que a dor acaba, né? Mas a saudade é muito difícil. É muito difícil. Ela. A Débora ainda tem o julgamento, a gente não sabe ainda quando vai ser, para se A fechar do Denise. caixão. A Débora não, a Denise. Beleza. Para esse fechar do caixão, se é um fechado do caixão de fato, né? Porque você teve que enterrar sua mãe antes também, foi toda uma quebra de absolutamente tudo. De tudo. De Ah, tudo. o dinheiro foi recuperado? Foi. Foi. Foi sim. O dinheiro foi recuperado. As coisas dele não, tipo, celular não, o Eu, laptop não, eu mas ia o carro perguntar, foi o achado. celular, computador, se tinha ali alguma Tinha, coisa para fazer, para ver de repente conversas. Os celulares dela foram foi vasculhados, aí, que foi como foram. encontra a A Denise. Denise e os outros dois, né? E os outros dois. Mas o celular ela disse que jogou fora, enfim. Mas a Andra, ela é uma menina assim muito diferenciada, assim, sabe? Ela é muito sedutora. Os delegados mesmo falavam, né? E como ela é muito bonitinha, ela sabia como lidar com isso, né? Entendi. Ela sabia como lidar. E uma menina é isso, assim, isso que eu te falei. O Adriano não era um menino bobão, não era, não era. Mas olha, foi enredado ali, né? Sim. Naquela vida. É. Você até, você falou que, Não, mas eu não sou ateia, não. você Ele não, que não, era. você tem as suas, não, ateu, Eu graças a Deus, era o seu acredito. irmão. Isso, Você tem as suas crenças, isso, tá? isso. Entendi. Se você puder
quando puder, se um dia encontrar com seu irmão, o que você vai falar para ele? Cara, eu acho que ia dar uma surra nele. Primeira vez que eu dou risada neste momento. Cara, que vontade de dar uma surra nele, sabe? Assim, deixa de ser idiota, garoto. E depois da surra? Aí eu dava um beijo, abraçava. Não, acho que eu abraçava e beijava primeiro, depois eu dava a surra. Mas a surra vem. Ah, mas a surra veio. Nossa, vontade de dar uma surra mesmo. Mas Cristina, a gente... como é viver agora, depois desses É anos? muito estranho, né? É muito estranho, porque quando um pouco tem umas coisas que eu acredito, assim, né? O Adriano estava lá em casa nessa semana antes de morrer e ele estava na sala, onde na frente do quarto, porque eu tinha minha mãe tinha uma casa muito grande. E eu cheguei do trabalho, ele estava em casa, trabalhando na sala. E eu vi que ele tinha pegado uns biscoitos creme cracker. Aí eu peguei, fui lá dentro, peguei umas pastinhas, sentei na mesa com ele, fiquei conversando. Aí nisso, o Dudu, meu irmão, esse atípico, desceu, sentou e ficou conversando. E o outro chega também. E quando. Assim, para mim foi uma despedida, sabe? Os quatro ficamos ali horas conversando, coisa que a gente não fazia nunca, porque cada um tinha um horário diferente, cada um nessa correria da vida. E ficamos os quatro conversando durante horas, lembrando de coisas de infância, lembrando, né? Foi assim, eu falei, gente, aquilo foi uma despedida. Foi uma despedida, né? E assim, a família não encaixa mais, né? Não encaixa, porque falta, né? A gente não teve mais Natal, né? Como fazer Natal com a minha mãe, que perdeu um filho, né? A gente jantava, fazia, acontecia, mas não era mais a mesma coisa, né? E era o irmão pequeno, né, Beto? Era o bebezão, por isso que eu digo que eu queria dar uma surra nele, porque é aquele que a gente cuidou, né? E que não tem mais. A gente fazia muito papel de mãe e pai dele, assim. Eu me lembro quando descobriram que ele, ainda adolescente, fumava. Aí fomos eu e o Alexandre, gente, deixa pra lá, todo mundo faz isso. Quer dizer, ele tinha na gente ali, né, boas frentes, assim, para defendê-lo, né, de pai e mãe reclamando de coisa. A Sim. gente, deixa pra lá, cara, deixa pra lá, deixa o menino, não sei o quê, né, a gente fazia esse meio. Então, é difícil, não ter mais ninguém para. Olha, ele levou, mesmo depois que saiu do Rio de Janeiro, ele levou 4 gatos lá para casa, sabe? Tudo, assim, não tinha mais ninguém para trazer. Era gato, era hamster, era cobra, era gambá, era tudo tinha dentro daquela casa, porque ele, todo bicho estragado ele levava para Ele dentro de casa. salvava. Então Era, ele tá num bom céu, então. eu Ele, acho, eu não tenho dúvida. ele Não, tá ali não com os tenho seus dúvida. bichinhos todos, sua mãe também, com todo mundo. A gente brincava, minha mãe ficou muito tempo, ela ficou doente uns 2 anos, e toda hora ela quase morria, né? Aí eu brincava sempre, falei, ó, não falava para ela, mas falava para os meninos. Eu falei, o Adriano tá lá dizendo assim, não, peraí, quero ficar mais um pouco aqui sozinho. Não, me deixa em paz, daqui a pouco você Me vem. deixe em paz. Muito E bom. agora estamos lá. Cristina, quando tiver novidades do último julgamento da Denise, por favor, nos avise para a gente atualizar o caso, porque eu acho que para vocês Avisarei. o fechamento. E é uma família que era uma família de 5 pessoas e hoje vocês são 3. 3. Meu pai morreu há muito tempo. Então eram Meu 6, na pai verdade. Eu até falando do seu pai, mas eu fiquei meio sem. O teu pai, ele morreu. Morreu. morreu num acidente em 88, então, muito tempo. Nossa, Eu tinha 24 anos, estou com 60, quase 2. você já foi arrancado alguma coisa de você também lá atrás, porque Nada, foi um acidente horrível, porque ele estava, eles em Barbacena, eles passaram pela polícia rodoviária, iam, porque normalmente a polícia rodoviária é num retão, né? Então eles iam ultrapassar um caminhão, o caminhão estava carregando uma bobina, a bobina soltou, caiu no carro da frente, matou o cara matou que era um policial na frente, rodou, bateu no carro do meu pai. Chegou a ser
levar para o hospital, mas não resistiu. Então também foi uma Meu desgraça. Deus. Adriano tinha 17 anos antes. 17. Uau. É, Vocês têm marcas aí para... forte. Tem que ser leoa mesmo, tem que se lamber nas suas feridas. É. Cristina, prazer te conhecer. Fico Eu ainda triste vou por ir tudo. assistir seu programa com a Tá Rosângela, viu? combinado, tá bom, tá Eu combinadíssimo. vou, estou me Só oferecendo, tá avisar. bom? Tá bom, você Tá pode. bom. Um beijo grande Um para beijo, você. minha querida. Muito Foi um obrigado. prazer. E me avisa, por favor, quando Pode tiver deixar. o fechamento final dessa história. Pode deixar que Obrigado, eu um te... beijo. Beijo Ia te para dar um você. abraço, mas o Zoom não permite ainda. Fica o Mas eu abraço vou aí pessoalmente em dar. volta. Eu vou. Combinadíssimo. Tá Um bom? beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.